a galera tava dizendo que ia ser grande a diferença e foi, né? Cara, pô. Eu não achei. Aí, pô, sinceramente, eu também pego um pouco pesado. Mas, cara, é outro Corinthians do confronto da Libertadores, principalmente. E o Flamengo, pô, oscilando um pouco mais, tá ligado? Sem tá voando tanto. E o Corinthians bem pra caramba, com o Yuri Alberto encaixado, com o Fausto Vera encaixado, com o Renato Augusto de volta. Porra, só esses 3 caras já são, é outro time, pô. Não, É óbvio eu também acho que seria um que é outro confronto time. diferente, tá ligado? É óbvio que seria um confronto diferente. Eu não sei por que... Agora, o Flamengo poderia ter saído da Arena ontem com a vitória? Sim, poderia. Como também poderia ter saído com a derrota, né? Poderia. Thiago Maia, inclusive, tá de parabéns. Caralho, o que o Thiago Maia fez ontem foi loucura. Cara, se ele não chega naquela bola, o Yuri guarda. Cara, pior que ele sai muito atrás no lance, porque ele não imaginaria que o Léo Pereira fosse errar, ele tá parado. E é um erro tosco, né? É, bastante. É um erro de tempo de bola bizarro ali. Não, aliás, num lugar que tu não pode errar. O Léo já é a terceira do Yuri Alberto, né? Porque no jogo da volta da Libertadores, ele também sai na cara e o Davi Luiz salva. O Davi Luiz trava ele. Ontem ele teve uma no primeiro e uma no segundo. No segundo também o Davi Luiz travou ele. Tá faltando essa veia mais matadora do Yuri Alberto, né? De quando ele sai, quando ele arranca ali, não sei se ele perde o pique, alguma coisa. Ele foi bem, mano. Ele tirou bem o Davi Luiz desse lance. Não, tirou não, porque ele fez com o Davi Luiz tivesse... tudo bem que ele já Davi Luiz quase pegou o caminho da roça para ir pegar um energético no banco de reserva ali, porque, pô, o cara tirou ele para nada. Eu acho, pra mim, o de ontem, especificamente, é muito mais mérito do Thiago Maia do que demérito do Yuri Alberto. Sim. Porque ele tira o Davi Luiz, corta pro lado certo, só se na primeira passada ele finalizasse. Não, e muito difícil também, ele ter que finalizar de um ângulo ali muito apertado, cara, até ele chegar. Sei lá, mano, eu sei que foi gol do Thiago Maia. Agora, foi realmente... Moleque, a forma que o Léo Pereira vai na bola, ele pula igual um pinguim, com os braços assim pra baixo, e ele não alcança, e a bola passa... É um negócio inacreditável, gente. Meu Deus do céu. Pular como um pinguim é o que os jogadores vão precisar começar a fazer pra gente não discutir se é pênalti ou não é pênalti. Desculpa, não dá. Eu não aguento mais saber se é pênalti ou não é pênalti, gente. Não tem como. Não tem como você chegar a uma conclusão rápida se um lance é pênalti ou não é pênalti se a bola bate na mão. É impossível. Não, o Certezas falou isso, né? Ele falou outro dia no Twitter que... Não dá. Se você explicar com certeza pra ele, com firmeza, ele vai acreditar em qualquer coisa nessa regra. Pô, não tem como. Tem pra qualquer interpretação. É isso. E, assim, esse áudiozinho do VAR aí me pegou, tá? Pra mim não pegou na barriga. Então, eu também não consigo ver uma imagem que me traga... tu também não? Não. Não, porque o Formiga tava aqui na redação pra mim, me mostrando com muita clareza. Só eu não tava enxergando na cabeça dele. Teve isso. Barriga não. Na barriga, o Formiga me disse: olha a camisa, se mexe. Falei, mas se mexe aonde? Que eu não tô vendo. Esse papo da camisa se mexer também, ele é... Eu falei, cara, ele tá em movimento. É óbvio que a camisa vai se mexer, né? Se a pessoa se mexe, tudo se mexe. E pra mim não desvia nem na coxa, nem na barriga. Então, esse na coxa é foda, cara. Eu não tenho... Na verdade, eu não... A única coisa que eu sei é que bateu na mão. Se bateu na coxa, na barriga, tem imagem que dá, parece que sempre... Enfim. Ô, VS, tocou... Não, então, a questão do desvio... Ou não tocou... A questão do desvio, que tem muito torcedor do Flamengo mandando uma imagem aproximada da aproximada que mostra a bola passando ali na coxa, sim, passando. Que não é a lógica da regra do desvio. O que é? A parte do desvio até saiu do texto da regra, tá? Não tem mais essa parte do desvio no texto. A lógica que prevalece é, você vai subir na bola, aí você sobe, cabeceia a bola contra a sua própria mão, aí não é para considerar. Ou então você levanta a coxa para tentar cortar a bola com a perna e a bola bate na coxa e vai na sua mão, não é para considerar. Que não foi o que aconteceu. A coxa só estando ali e ela batendo... Exatamente. Ele não faz movimento com a coxa.
Ele não faz movimento com a coxa. A bola está descaindo, passa, trisca e vai na mão. Essa lógica da regra não existe marcar isso. Aí, muito flamenguista, que inclusive a minha relação de amor e ódio com a torcida do Flamengo, com parte da torcida do Flamengo, é aquela relação de amor e ódio que só tem a segunda parte. Tá dizendo que as pessoas acham que na verdade eu tô cagando para isso, que a pessoa fala, não, você quer parecer que é contra o Flamengo para não parecer que é clubista. Eu tô cagando para isso, pô, eu tô um pouco me lixando para isso. Mas a questão aí dizem que eu sou clubista ao contrário, né? Porque as pessoas sabem que eu sou Flamengo, aí dizem que eu fico perturbando o Flamengo para parecer não clubista. Mas a lógica da regra é clara. Se você faz um movimento com a coxa e, ao fazer esse movimento, a bola bate na sua coxa e vai na mão, não é para marcar. Se você está com a coxa no seu posicionamento normal e ela trisca lá e bate na mão, é para marcar. Então, acho que é isso. Por isso que eu continuo achando que foi pênalti. Tá? Ontem, eu falei isso na hora do jogo no Twitter. Se você for lá na hora do jogo, eu falo. Porque eu olhei o Braulio e ele diz claramente, pessoal lá no VAR me disse que bateu na barriga. Ele fala isso pro Gil, certo? Aí eu falei, cara, na transmissão que eu vi, que foi a transmissão do Sport TV, em momento nenhum eles mostram na barriga. Aí eu falei, quero esperar no dia seguinte, quando sair o áudio, para eu ver se tem alguma coisa na barriga. Que o VAR poderia ter usado uma imagem que o Sport TV não mostrou. E não mostrou. Para mim, é pênalti. Eu acho que é pênalti. Mas tem muitos elementos para você também não marcar o pênalti. Por isso que a Tainá não aguenta mais essa regra, por isso que o Certezas é completamente sugestionável. Se você falar com ele com firmeza, o Certeza sai reproduzindo, porque tem muito elemento para marcar e para não ter para marcar. Agora, olha só, o meu ponto é o seguinte, ontem eu falei isso até, que eu estava curiosa para ver o áudio do VAR, porque, e eu vi que tu postou ontem no Twitter, não, mas não é uma segunda chance. O VAR não é uma segunda chance. Isso precisa ser dito sempre. Ok, perfeito, maravilhoso. A minha curiosidade para ouvir o VAR era o seguinte, o Braulio dizer pro VAR, eu vi tocar na mão, o VAR respondeu ao Braulio, também vi, chegamos à mesma conclusão de que não, de que teve esse desvio X, que eu não vi, mas bom, eles podem ter chegado à mesma poderiam ter chegado à mesma conclusão, e aí o Braulio não vai. Agora, a partir do momento que o Braulio diz, porque o áudio que foi, que soltaram hoje, ele diz, eu não vi tocar na mão. Se ele não viu tocar na mão, o VAR viu, independentemente de ter triscado na coxa, na barriga, em qualquer parte do corpo do Léo Pereira, ele não tinha que ter chamado o Braulio para ir ver? Porque é uma coisa que ele não viu. Mas ele não viu, quem tem que interpretar é ele. Mas o Braulio fala isso que não viu? O Braulio fala, não vi. Então, é porque o que acontece? Isso aí é um elemento, aconteceu um negócio que ele não viu, e não foi chamado para ele interpretar. Exatamente, mas se ele... Porque aí o ponto o protocolo diz o seguinte, se você tem o fato que causa análise, ok? Se o VAR entende que a marcação de campo é correta... Mas a marcação de campo foi correta a partir de uma coisa que ele não viu. Que ele não viu. Então... Tudo bem. Mas é que o VAR viu, e no entendimento do VAR, não era motivo para marcar. Não era motivo para marcar. Então ele não te recomenda a revisão. Mas quem tem que interpretar isso não é o árbitro? Se tem um elemento novo que ele não viu, uma coisa ele viu, objetivo, interpretou não. de uma forma... Objetivo, sim. Se for objetivo, não. Não, mas aí a questão... Tudo bem, mas tem alguma coisa mais subjetiva do que a bola na mão nesse momento na regra do futebol brasileiro? Talvez eu concordo contigo, Tainá. Não. Entendeu? Eu tô falando mas o protocolo... Então, é isso? O protocolo não diz isso. O protocolo diz, aconteceu o fato, se a decisão do VAR, se o entendimento do VAR a marcação foi correta, mesmo que tenha sido por via torta, mas a regra não diz isso. Não, mas a regra não diz. Diz. Não, peraí. A regra diz que se a marcação do campo estiver correta, mas a regra diz se a marcação do campo estiver correta, independentemente dele ter visto ou não, deve seguir? Não. A regra diz o seguinte, se
a análise do VAR for que foi um erro claro, ele é para chamar. A análise do VAR teve um lance, o pênalti não foi marcado. Não. Mas o meu ponto é, o VAR tem um elemento novo que o árbitro do campo não viu. Sim, e aí, mas aí quem interpretou foi o VAR, não foi o árbitro. Não, eu estou entendendo o que você está falando. Acho que o teu levantamento é muito bom. Acho que, inclusive, deveria ser olhado. Mas não é isso que hoje está na orientação. Hoje está na orientação assim: o VAR analisa. Se a decisão do VAR é contrária ao que foi marcado no campo, ele chama. Se não foi, ou se ele não tem certeza, mantém o que está lá. É isso. O protocolo é esse. Se o protocolo é bom ou ruim, eu acho que a gente tem para debater. Sim. Mas o protocolo é esse. O protocolo, o VAR só chama se ele tiver certeza que o que foi marcado no campo ou o que não foi marcado no campo está errado. E a decisão do VAR pelo áudio, a gente ficou claro no áudio que o VAR entende que a decisão do campo foi certa. Então ele não se mete. Que para mim não faz sentido existir um elemento novo e o árbitro não vê. Existe uma mão que o árbitro diz, não vi. O VAR diz, existe uma mão. E ele não é chamado, não faz sentido pra mim isso. Entendeu? Entendi. Eu tô entendendo que o protocolo... Eu entendi. Que o protocolo seja esse. É um bom ponto. Se os caras conversam, o VAR diz, eu vi um bagulho, o outro diz, eu não tinha visto essa mão. Então peraí que eu preciso ver. Pra eu interpretar. Entendi, mas o entendimento... Não sei nem se o Braulio poderia fazer isso. Do quê? O Braulio poderia dizer... Poderia. O VAR diz pra ele... Toca na mão. Deixa eu confirmar aqui se resvala na barriga, na coxa, no diabo que seja. O Braulio poderia ter dito, opa, eu não vi essa mão, então deixa eu ir aí ver. Então, mas o ponto os árbitros são treinados para esse momento, o VAR olhar e falar, eu concordo com o que foi marcado no campo. Esse é o ponto central. Eu concordo com o que foi marcado no campo. Você não deu o pênalti e, no fim das contas, por indas e vindas, a minha decisão enquanto VAR não era para ser marcado. Então nós estamos no mesmo caminho, não tem revisão. Até alguém me mandou uma mensagem hoje perguntando assim, e se o VAR falasse, eu não faço ideia do que aconteceu? Que poderia ser, né? VAR chega e fala assim, Braulio, eu vou te dizer... que nunca aconteça isso. Braulio, eu vou te dizer, eu tô numa merda que dá gosto, eu não tenho ideia do que eu falo aí. Sabe o que acontece? Sabe o que acontece? Mas se tu pega o áudio inteiro, mas tu... sim. Sim, o jogo continua. Sim. Não tem revisão. Não tem revisão. Esse é o protocolo. Mas se tu pega o áudio... Eu acho muito ruim, inclusive. Mas tu pega o áudio do VAR, ele pede uma câmera daqui, outra câmera de lá. Não tem outro ângulo, eu não consigo ter certeza se resvala ou não na barriga dele. Parece que pega na barriga. Aí no final ele diz. Diz. Mas é isso. Por isso que eu acho que a solução disso aí é você dar um desafio ali. Porque se o Vitor Pereira tem a chance de falar, eu quero que você vá lá revisar, poderia ser uma outra coisa. O Corinthians quase fez um desafio, né? Porque o Corinthians bota a bola pra fora. Que aliás é uma burrice, né? Que aliás é uma burrice. Jogada, né? Não, porque isso daí é falta de conhecimento, porque existe uma determinação no protocolo do VAR que é parar o jogo em zona morta. Se eles ficassem tocando lá no meio campo e o VAR entendesse que era para chamar, ele ia falar, para o jogo. Então, assim, pela regra, é burrice. Mas, pelo que os jogadores veem que acontece no futebol brasileiro, eu não acho que seja burrice. Porque eles percebem que várias vezes... eles percebem várias vezes que quando eles enrolam ali, os caras ficam olhando o lance. Quanto antes eles fizessem, antes eles iam estar pressionando, né? Na própria NFL, que tem um protocolo bem mais organizado de desafio, acontece isso. Às vezes o time pede um tempo para a arbitragem poder olhar a jogada. Porque na NFL é diferente, porque ele pede o tempo para não deixar a jogada seguinte iniciar, né? Sim, mas às vezes ele tem esse controle. Pode passar 40 segundos para a jogada começar. Mas aí ele não precisa pedir o tempo necessariamente. Se quem está desafiando não tem a bola, ele pede o tempo para não deixar o outro time começar, né? Entendeu? Sim. Que não equivale pro futebol, né? Agora sim, essa regra aí os caras vão ter que dar um jeito, não é possível. A gente, lógico, está interpretando um lance pontual, mas eu acho que a gente fica sempre nisso numa transferência de responsabilidade. Quem foi a responsabilidade? O VAR, o juiz, e sempre a gente está aqui toda semana comentando um monte de erro. E principalmente esse lance de mão. Eu acho que
Pô, dava pra eles já terem dado uma sanada nessas dúvidas pra ser um negócio mais claro. Pra ser, tipo, depois da divulgação do áudio, é porque, na verdade, é tudo a equipe da arbitragem, né? Mas depois da divulgação do áudio, o Braulio, o árbitro, você tem que livrar a cara dele. Ele fica esperando e alguém fala pra ele, bateu na barriga antes de bater na mão. Ponto. Então, assim, o Braulio tá bom, vou seguir. Mas aqui, o áudio que a CBF libera lá do VAR, eu já vi várias vezes, né, os áudios. Porque, enfim, tem muito lance polêmico no futebol brasileiro, eu sempre quero ir atrás pra ver o que os caras falam. O Mauro Betting me disse que já aconteceu em outra oportunidade. Eu não lembro desse offzinho que eles fizeram inicial de explicação. Porque antes do áudio, de fato, do VAR, que é o pega na barriga dele, depois pega no braço. Tem muito isso aí já. Então, eu vi umas 2 ou 3 semanas atrás um lance do Palmeiras e não tinha. Eu não vejo todos, mas eu vejo os principais. E a sensação que me dá é que nem na CBF eles concordam que pega na barriga. E por isso há a explicação inicial. Porque a explicação inicial, ela faz as pessoas entenderem que mesmo que não... Ela é muito mais abrangente, né? Ela é muito mais abrangente. Nem na barriga, nem na coxa, não seria pênalti. Porque eles falam que o Yuri Alberto faz um corta-luz e que o Léo Pereira não tem tempo de reação pra, enfim, conseguir sair da jogada, fechar o braço e tudo mais. Eu, sinceramente, acho que se outros lances já foram pênalti, esse é pênalti. Na semana passada, eu acho que foi Grêmio e Londrina. Eu tô com você. Eu acho que o lance é pênalti. Acho que o Léo Pereira acabou não cuidando do braço. Talvez nem desse para não cuidar, mas outras situações que o cara não conseguiu cuidar foram dado pênalti também. Eu não concordo com a regra. Eu não concordo com a regra. Pra mim, parece que os caras têm que pular que nem pinguim. Tem que jogar que nem pinguim agora com os bracinhos colados, porque senão tudo é pênalti. Só que, se a regra está sendo aplicada em outros jogos, deveria ser aplicada pra mim, nesse caso também. Final de semana passado, acho que teve um Grêmio Londrina, que há um pênalti, sei lá, 40 minutos do segundo tempo, marcado pro Londrina, e que não é exatamente igual, porque nenhum lance desses aí é sempre igual, né? Mas o cara tá de costas. O jogador sobe pra tirar, o jogador do Grêmio, né? Sobe pra tentar cabecear. O maluco aqui atrás, o cara do Londrina cabeceia e a bola pega no braço dele. Ele não tem como saber onde a bola tá indo, ele tava pulando e volta. É impossível você não pular com o braço aberto. É impossível. A física não permite. Mas se a regra é essa... mas se a regra é essa... Porque a porra do movimento natural também já não consigo. O movimento natural tá muito aberto. Isso também me pega muito nesse lance. Para fechar essa questão, senhoras e senhores, e o jogo? Isso que é o mais legal de tudo, né? A gente deve ter passado aqui uns 40 minutos falando de um lance e vai começar a falar sobre o jogo agora. Já cansados, esgotados de falar de Flamengo e Corinthians. O que vocês acharam do jogo? Eu esperava um amasso, né? Não diga isso. Mas o Corinthians saiu com um bom resultado. Eu acho. Mesmo em casa, eu acho que o 0-0 contra o Flamengo sempre é favorável. Eu acho também que, assim, acho que foi... É que tiveram 2 oportunidades, acho, claras pro Corinthians. A do Yuri Alberto, e bom, o pênalti que eu acho que deveria ter sido marcado, que foram mais claras. Mas eu acho que o Corinthians saiu vivo, e pro Corinthians eu acho que isso é muito interessante. Mas não acho que seja uma desvantagem pro Flamengo. Acho que o Gil jogou demais, acho que o Thiago Maia jogou muito bem. Os dois jogaram muito bem mesmo. Alguns destaques, assim, pra mim do jogo. E eu só, sinceramente, não concordo muito com a entrevista, nem que o Vitor Pereira deu antes, nem depois. Porque ele disse que a ideia, disse antes do jogo e confirmou depois, que a ideia era pressionar a saída de bola do Flamengo e que, em algum momento nos faltou perna, a gente não conseguiu fazer isso o tempo inteiro, o Flamengo nos empurra. Eu não acho que em nenhum momento o Corinthians quis fazer isso, pensou em fazer isso. E aí não é uma crítica, porque eu acho que jogar contra o Flamengo, de fato, é muito difícil você definir, afinal de contas, qual é a melhor postura, porque você dá a bola pro Flamengo é muito difícil, mas você
sofrer, ter possibilidade de contra-ataque do Flamengo também porque é um time muito veloz e muito, em poucos toques, consegue finalizar. Mas eu não enxerguei o jogo do Vitor Pereira. E eu não concordei com as substituições, principalmente do Renato Augusto, mas também do Roger Guedes. Mas reconheço. Ele falou se foi decisão técnica ou foi decisão física do Renato Augusto? As duas decisões foram porque ele achou que o time estava correndo menos, que precisava pressionar mais, que precisava ter mais perna. Ele disse, eu gosto muito... E estava mesmo. Ele disse, eu gosto muito do Renato Augusto, eu gosto muito do Roger Guedes, mas eu gosto mais do Corinthians. E eu não acho que foi com as substituições deles dois. Eu acho que foi nas duas substituições seguintes que o Vitor conseguiu melhorar um pouco mais o time, colocando Vital e Ramiro. Não, acho que o Vital entra junto. Vital entra na primeira. Entra na primeira, é Ramiro. Não, é Mosquito e Juliano os dois primeiros, não é? E aí é Vital e Ramirinho. Vital e Ramiro, exatamente. Eu achei que essas duas, esses dois jogadores que ele colocou fizeram diferença pra mim. Ele devia ter colocado antes de colocar o Mosquito e o Juliano. E acho que ele deveria ter começado com o Mosquito e não com o Edson. Eu achei que ele ia começar com o Mosquito. Mas ele escolheu o Mosquito vai pro fundo, o Watson vai pra dentro. Tudo que o Felipe Luiz queria, né? Contra o Felipe Luiz, eu acho muito mais vantajoso você ter alguém que vai pro fundo do que alguém que vai pra dentro. Sim. Ele imaginava que o Fagner fosse subir, né? Mas, então... Aliás, esses duelos Fagner e Pedro foram bons, hein? Muito. Gostei. Pedro que não jogou bem ontem, né? Ontem eu não achei uma boa partida do Pedro, não. Tá fechado, velho. Eu acho que o jogo, mais uma vez, aquele situação de jogo final, né? De 2 jogos, acho que o primeiro tempo do jogo foi bem ruim do ponto de vista do que poderia ser. Acho que os dois times com muito a perder, com sensação de que tinham muito a perder, os dois times. Se você reparar, o Flamengo ele não acelerou um passe no primeiro tempo. Um passe. Com medo de perder a bola e ficar exposto para um time que estava pronto para responder rápido. O time do Corinthians, você pega a postura bem menos agressiva do que poderia ser. Lógico, você não vai ser agressivo de forma irresponsável contra o Flamengo, mas poderia ter feito muito mais. O Corinthians vai começar a crescer no primeiro tempo depois dos 35. Acho que o Corinthians até termina o primeiro tempo jogando melhor que o Flamengo, mas ele vai fazer isso aos 35. Então, assim, acho que aquela situação de jogo de final em 2 jogos, que você tem a sensação, eu ainda tenho o jogo da volta para decidir e tudo. Então você tanto é que eu vi o jogo no Sport TV, o repórter, que eu não me esqueci quem era, ele diz que o Dorival pediu passes mais rápidos. O Flamengo não acelerou um passe no primeiro tempo. Ele foi chegando porque... eu lembro de várias oportunidades que o Flamengo quebrava a primeira linha de marcação, e a bola chegava no Gabi, ao invés dele acelerar, ele esperava o time... Exatamente. Então, acho que isso era receio de perder e tomar contra-ataque, ou receio de tomar espaço para o Corinthians acelerar, como foi a falha do Léo Pereira e tudo. Então, assim, acho que o primeiro... Casa, né? Oi? Acho que ainda mais com o segundo jogo em casa. Acho que o Flamengo... Mais com o segundo jogo em casa. Chegou também pensando nisso. Acho que sim. No segundo tempo, isso mudou um pouco. E aí eu acho que está diretamente ligado à queda física do Corinthians. Acho que isso é um ponto importante para o Flamengo administrar também no segundo jogo, que se o primeiro tempo tiver enrolado, não querer ir de qualquer jeito, porque o Flamengo tem o segundo tempo e o Corinthians cai no segundo tempo. Eu imagino que no segundo tempo do jogo do Maracanã, o Vitor Pereira também vá talvez até fazer, antes do que fez aqui, as modificações, porque o Corinthians tem caído no segundo tempo, e aí o Flamengo cresceu e o Flamengo produziu para ganhar o jogo. Se tivesse que haver um vencedor ontem, seria o Flamengo. O Flamengo tem pelo menos 4 chances claras no jogo. Eu reputo o lance do Gabigol com o Cássio no primeiro tempo como chance clara, e no segundo tempo tem a finalização do Gabigol de dentro da pequena área, é uma chance clara. Tem uma batida do Everton Ribeiro que o Cássio espalma bem, e tem a bola na trave, no travessão do Davi Luiz. Antológico, né? Exatamente. Então, e a bola toca na mão do Fausto Vera também, né? É porque não estava na área, mas a bola toca na mão do Fausto Vera, aquela batida lá, estava fora da área e tudo, e vai lá. Então, assim, eu acho que
pelo segundo tempo, o Flamengo melhorou, mas eu acho que, num geral, é mais uma de jogos de ida e volta de final, em que prevalece o espírito de ter muito a arriscar, e aí arriscar pouco. Eu esperava mais do jogo, e aí muita gente falou, não, você tá exagerando, você tá medindo pelo Barcelona e Inter que você comentou mais cedo. Eu falei, não tô não, eu não misturo as estações, mas eu acho que o jogo poderia ter sido mais, mas também não condeno, né? Você tem um segundo jogo, o Corinthians tinha a sensação de se perdesse ontem, chegava morto no Maracanã. O Flamengo tinha a sensação ali de que estava enfrentando um time bem mais duro do que foi nos confrontos da Libertadores. Então, acho que tem contextos ali para o jogo ter sido abaixo do que poderia ser. Perfeito. Então, ficou tudo pro Maracanã. E, lógico, um 0x0 a gente sempre gosta, nós que não somos 0x0-ofóbicos, né, Tainá? Você tem que tirar isso do seu coração. Você é uma pessoa cada dia melhor, você é uma pessoa cada dia melhor. Tivemos 0x0 na terça, tivemos 0x0 na quarta, final da Copa do Brasil.